Parece que a gente não tem paz nunca. Pra quem não me conhece, eu sou a Simone do Delícias Caseiras e parece que a gente não tem sossego nunca, né? A gente não tem paz aqui. Cada hora é uma coisa diferente que acontece aqui nessa confeitaria. Então, eu já são vários anos que eu trabalho com isso, sou especialista em pasta americana, trabalho com bolos decorados, bolos com história. Eu trabalho um pouquinho diferente do tradicional, faço os bolos decorados, claro, amo o que eu faço, mas eu trabalho mais pro lado de bolo com história. Então eu conto a história através do bolo. Hoje o dia foi bem corrido, porque eu tive aula ao vivo, eu estava lá no YouTube com aula ao vivo, nós fizemos um bolo boneca. Então eu tenho uma tribo no YouTube, onde a gente faz, eu passo um pouquinho desse conhecimento para frente, né? Eu amo essa parte de ensinar, de ser mentora. Mas, como eu falei, comecei esse vídeo e a gente fez essa live, porque muitos de vocês me mandaram pergunta para saber se eu sabia ou não, se eu estava fazendo bolo de time ou não, porque eu publiquei também, foi essa semana inteira nós falamos sobre isso. Eu falo que assim, né, tenho amigas minhas aqui que falam exatamente isso. Cada hora é uma coisa diferente que a gente precisa se preocupar. E afinal de contas, para quem é boleira, confeiteira, cake design, quem trabalha com papelaria, nós estamos atendendo um cliente. A gente trabalha com sonhos, eu não sei você desse lado, mas eu trabalho para o meu cliente. Eu quero ver o cliente sorrindo, né? Afinal de contas, o filho quer o bolo do Corinthians, quer o bolo do Recife. Eu tive cliente que levou o bolo para Recife. Então, são alguns times que parece que adotaram, estão mandando notificações para as boleiras, para as confeiteiras. Eu não sei se são só para as empresas, eu não sei se são só para as boleiras. Quem está recebendo ou não, para ser sincera, eu não conheço ninguém que recebeu, mas a gente viu que explodiu a rede social sobre isso, né? E o pessoal tá fazendo o quê? Eu entendo que o pessoal não coloca nos comentários, porque às vezes a gente não quer falar pro cliente que a gente não sabe, ou que a gente não vai fazer, não quer colocar lá no comentário que tá com dúvida ou quer perguntar. E como eu faço alguns bolos de time lá dentro, na inauguração dos estados, etc., o pessoal acabou vindo perguntar para mim na caixinha. E como eu disse para a doutora Stephanie e para a Thaís, não adianta nada a gente ter uma informação e não passar para as pessoas. Não adianta nada a boleira tá fazendo lá e morrendo de medo. Eu considero que R$ 2.000 para uma boleira é muito. Mas, gente, R$ 2.000 para um time. E eu sei de notificações de R$ 2.000 a R$ 10.000. Então, imagina, a boleira, a confeiteira, a gente faz um bolo por R$ 300 e recebe uma notificação de R$ 2.000. E aí, como que fica? Eu também tive na caixinha muita gente me falando, no direct, né, gente? Muita gente me falando que tá tirando todos os bolos de time do Instagram. Estão tirando aqui das fotos aqui. Eu não vou mais vender, pelo menos eu não vou colocar lá. Então essa é uma dúvida que também a gente vai perguntar para a doutora Stephanie. Por quê? Eu faço o bolo e deixo ele escondido, não mostro? Será que eu realmente preciso tirar todos os bolos de time do meu Instagram para que eles não vejam? Como que eles nos acham? Porque eu vou tirar, mas o meu cliente vai tirar. Hoje a gente está na rede social. E o cliente vai colocar. O que a gente mais quer? O cliente vai colocar a foto dele lá. E quem fez o bolo? Como que funciona isso? Então, quando eu falo que a gente não tem paz, é que a gente não tem paz, a gente fica pensando em tudo isso, né? Então, eu tenho algumas perguntas aqui que eu recebi lá na caixinha e que a gente vai fazer para as doutoras. E qualquer coisa vocês vão colocando, ou a gente deixa aqui no vídeo. Se sobrar alguma pergunta latente, eu mando para elas depois, tá? Mas vamos lá, já chamar a Stephanie. Deixa eu achar. Acenda para mim aí, Stephanie, para eu ver se eu consigo te chamar. Oi, tá me ouvindo? Olá, boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite a todos que estão ao vivo, tudo bem, graças a Deus. Tava aqui acompanhando, né, tudo que você tava falando e lembrando, inclusive, do que a gente tava conversando. Eu vou me apresentar, meu nome é Stephanie, no Instagram estou como Stephanie Rodrigues, sou advogada, atuo aí na área jurídica há um pouco mais de 11 anos, mas a minha especialização hoje... Desculpa, só um minuto. Coisas do home office. Exatamente. Então, eu atuo na área trabalhista, atuei bastante tempo no consultivo civil, eu tive bastante contato com empresa, mas essa questão de marca eu não domino e por isso nós convidamos a doutora Thaís, que é especialista em marcas, para que ela possa conversar aqui com a gente. Quando a Simone me mandou o vídeo a respeito disso, eu fiquei indignada, né? Porque eu, do ponto de vista prático, fico pensando, gente, mas como um time vai notificar uma confeiteira por conta de uma homenagem? Até porque, da minha concepção, que a doutora Thaís pode dizer que eu estou completamente errada, o objetivo da confeiteira, da boleira, não é ganhar dinheiro com a marca, com o símbolo do time. O pão é o pão. Não. O trabalho, a entrega dela é o bolo. O que vai decorar é um detalhe muito pessoal de quem compra esse bolo. Então, se a pessoa
pedir para fazer um time, se pedir para fazer um urso, uma boneca, a conceito Exatamente. é isso. Então, não vejo finalidade lucrativa para que um time persiga uma confeiteira. Mas a doutora Thaís vai saber falar muito melhor para a gente o que pode, o que não pode, se está certo, se está errado, como se livrar aí desses problemas. E eu acho que o que vocês mais querem saber, e com certeza absoluta vai ser o objetivo dessa nossa live, é isso que a Simone quer que a gente entregue aqui para vocês, e agora o que eu faço? Exato. Porque medo aí, se eu continuo, se eu paro, o que fazer, que tá no coração de vocês, a gente vai tirar esse medo nessa live. Ok. Quer chamar a doutora Thaís, então? Sim. A gente começa o nosso bate-papo. Mas eu não sei chamar. Então, Thaís, põe aí. Chama a gente. Para você não aparece convidar? Não, não tá. Thaís. Oi, Thaís. Boa noite. Isso, agora eu vou colocar. Vamos lá, gente. Vamos. Entrou. Boa noite, doutora. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Muito prazer, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Thaís, eu sou especialista em marcas e direito de propriedade intelectual, eu trabalho com isso há 10 anos já. E vocês me chamaram porque a doutora Stephanie, eu trabalho com ela em outras áreas e ela sabe da minha especialidade. Então, vamos conversar sobre direitos autorais. Isso. Eu falo que é um bate-papo, né? Sim. Então, qual é a nossa dúvida latente? Para quem trabalha com bolo, eu sei, eu entendo que existe pirataria, eu entendo que existe direito de marca, e eu entendo que existe sonho e existe bolo. A partir daí, qual é a minha visão? E tá entre as dúvidas, né? A partir daí, qual é a minha visão? Eu, especialmente, o que eu penso? Se eu tivesse, a doutora Thaís vai falar pra gente, se eu tivesse uma loja de bolo, onde eu fizesse só bolo de um time específico, na minha cabeça, o que eu penso? Olha, eu estou lucrando porque eu trabalho só com esse tipo de decoração. Certo? Então, eu imagino o quê? 2 pontos. O torcedor do time, ele vai falar assim, não, eu vou lá na Simone, lá no Delícias Caseiras, porque ela é especialista em fazer bolo do time tal, do meu time. Então, eu ficaria conhecida por fazer só bolo do Corinthians, por exemplo. Então, quando o torcedor do Corinthians fosse comprar um bolo, viria na cabeça dele, que eu sou essa de ficar na cabeça do cliente, ele ia comprar o bolo lá na Simone. Meu raciocínio. Agora, o Corinthians, estou falando do Corinthians, vai, qualquer um, vamos escolher outro, São Paulo. Eu faço do Corinthians, então eu ganho meu dinheiro com bolo, trabalhando com bolo só do Corinthians. Digamos que o São Paulo, lá no ambiente dele, lá no Morumbi, ele tenha na loja dele bolo do São Paulo para vender. O clube. Então ele vende o bolo dele lá. Na minha cabeça, esses 2 exemplos, eu estaria implicando na pirataria. Por quê? Se eu ganho dinheiro, eu só trabalho com aquele time, e se o São Paulo tiver lá a loja dele, eu não posso vender uma coisa que ele vende lá oficialmente. Na minha cabeça, é assim. Agora, o time de futebol, ele não vende o bolo. Então, se o torcedor dele, apaixonado, quer fazer uma homenagem, quer fazer uma festa, e a gente conhece vários torcedores apaixonados, aonde, doutora, ele vai comprar esse bolo, se ele não pode comprar de mim? Ele vai bater lá na porta do São Paulo e vai falar para eles, olha, minha festa é do time e eu preciso do bolo, sei lá, se vira aí com uma boleira, porque eu preciso do bolo, meu filho quer o bolo do seu time. E ele vai lá mandar fazer, porque só ele detém o direito de fazer o bolo. Agora me diga o quanto eu estou errada. Essa é a minha visão, depois eu venho com a pergunta das meninas. A sua visão, ela é a visão de 99% das pessoas, tá? Porque direito de marca e direito autoral é uma coisa que poucas pessoas dominam. E aí que tá o grande problema. Porque, assim, o simples fato de você usar uma marca registrada de outra pessoa já configura a violação do direito marcário. Então, o simples fato de você colocar o logo do Corinthians no seu bolo já está realmente afligindo a exposição da imagem dele. Entende? Certo. Imagem ou pirataria? Ou os dois é a mesma coisa? Imagem. Certo. Não, são coisas diferentes, mas ambas juntando viram o direito marcário. Tem várias infrações que podem ser cometidas. Certo? Entendi.
A infração de fazer um bolo com o logo de um time, ela é uma simples violação de imagem, certo? Então, você tá ligando a imagem do time ao seu bolo. Eu entendo. É que assim, geralmente, times grandes, personagens da Disney, por exemplo, que também vocês devem fazer vários bolos. Sim. A Elsa não vai vir aqui atrás de mim, né? Então, é que, na verdade, a Disney, ela não faz esse tipo de busca. Uhum. Porque eu ouvi você dizendo mais cedo, antes de eu entrar na live, que como que eles acham os bolos? Isso. Então, são advogados que procuram. Sim, pago. Não é a Leila, presidente, que está lá na internet procurando. Não. Na verdade, grandes marcas, elas contratam escritórios de advocacia especialistas em propriedade intelectual. E essas pessoas, elas têm a função de 7 dias por semana buscar pirataria, violação de direito de imagem, todo tipo de infração marcária que existe. Entendi. Então, por isso que eles encontram. Entendi. Então, por exemplo, sempre existiu. Sempre foi uma violação. Grandes empresas como a Disney não vão atrás desse tipo de coisa. Eu imagino. Eles vão atrás de grandes empresas que estão utilizando a imagem dele. Mas, por exemplo, eles não vão atrás de boleira, de tatuadores. Porque é uma homenagem, né? Exatamente. Agora, por exemplo, como essa semana foi assim, muita coisa que apareceu, no mínimo essa empresa que vai atrás tem funcionário novo. Contratou gente nova. Não, então, na verdade, as próprias marcas, elas delimitam em qual segmento vai ser feita a busca. Então, por exemplo, empresas grandes como a Disney, ela procura empresas grandes. Então, por exemplo, não vai procurar a Simone, mas vai procurar... R$2 uma boleira. Isso, exatamente. Ele vai procurar, por exemplo, a Sodier. Se a Sodier estiver fazendo bolos de times... Mas ele vai nessa proporção mesmo? Vai nessa proporção. Então, independente de ser bolo, não. Assim, você está utilizando a marca ilegalmente, entendeu? Entendi, porque você tem uma licença para utilizar, é ilegal. Porque eu vi um presidente, até publiquei aqui, de um dos clubes que estão indo atrás, que ele falou assim, não, eu não sei de nada. É a empresa que está fazendo isso. Eu, como presidente, não faço parte disso. Não. Então, se alguém foi lesado, etc, etc. Então, ele colocou desse jeito. Para ser sincero, eu convidei uma presidenta para estar aqui hoje, mas é lógico que ela não veio, deve ter visto a minha mensagem, né? Mas o que custa? Isso, mas isso também faz parte do bom senso das empresas, né? Porque assim, por que ele vai atrás de uma pessoa pequena empreendedora, sendo que você está fazendo uma homenagem? Então, porque uma das minhas perguntas, agora vamos para as perguntas. Eu acho, gente, se tiver aí, se não ficou tão claro, vocês me falam aqui, tá? Que é esse bate-papo mesmo, eu tô pegando o que vocês falaram na minha caixinha e passando para elas, pela minha visão. Agora, se ficar alguma coisa latente, vocês escrevam aqui que eu vou tentar ler. Por exemplo, uma das grandes perguntas. Então, pelo que eu entendi, todo mundo pode ser notificado. Então, sim, mas aí vai independente de ser a Sodier, que a gente usou o nome dela, mas eu entendi que é uma empresa grande, independente de ser a Sodier ou a Simone que faz bolo na casa dela. Sim, só que aí vai depender do bom senso da empresa, entende? Porque... Não, mas, por exemplo, a Simone, eu recebi, estou fazendo bolo na minha casa aqui, que a minha vizinha, o filho dela vai fazer uma festa lá e quer o bolo e conhece meu bolo e pediu. E eu, Simone, fui lá na loja, eu não faço o bolo. Eu fui lá na loja, comprei de alguém. Na loja não, vou falar. Eu comprei da pessoa que imprime aquela folha comestível. E a pessoa imprimiu aquela folha para eu colocar em cima do bolo. Então são 3 pessoas envolvidas. A cliente que quer o bolo, a Simone que vai fazer o bolo e vai entregar, que no final quem vai entregar para o cliente é a Simone. Mas a Simone foi buscar essa folha, esse logo para colocar em cima do bolo de um outro lugar. Como funciona? A cliente, na verdade, ela não está... Deixa eu falar, Thaís. Quem se ferrou? A cliente vai estar fora. Quem vai estar com o problema vai ser a boleira e a pessoa que imprimiu. Como funciona, tá? Para você utilizar uma marca, você precisa da licença de utilização, certo? Então, para utilizar legalmente, tá? Eu não digo que você vai parar de fazer bolo de time, até porque é um pouco impossível, certo? Mas... O pessoal é apaixonado, né? Exatamente. Então, como evitar problemas legais? Eu buscaria utilizar produtos licenciados. Várias lojas de festa, eles têm produtos licenciados
empresas grandes, elas fazem, por exemplo, de pratinho, chapeuzinho, Isso já é diferente. guardanapo. Isso. E esses produtos são licenciados. Tem várias empresas que fazem com a licença, então é permitido. Certo. E a impressão do logo no bolo, eu não tenho conhecimento de nenhuma empresa que faça isso Não licenciado. tem. Não Então, tem. o ideal seria conversar com os clubes para não ter problemas jurídicos futuros. Porém, eu entendo que isso seja impossível para todas as boleiras. Então, ou eu faria bolos ligados ao time, mas assim, que não tenha o logo. Por exemplo, as cores, chuteira, bola, essas coisas. Então, mas por exemplo, digamos que eu não vou usar o logo, mas ele tem lá o mascote, eu também não posso usar. Não, porque o mascote também deve estar Então, protegido por pelos exemplo, direitos. só me resta usar as cores. Preto, Sim, mas então, preto e branco vai ser Santos, vai ser Botafogo, vai ser Corinthians. sim. Eu E aí entendi. você complementa com os materiais licenciados. Mas assim, É, você pode continuar fazendo, só que você vai correr o risco de receber a notificação. Entendi. Tá, então eu acho que todo mundo entendeu, né? Essa questão do correr o risco, a gente está falando assim, não de empresas grandes como a Sodier, nós estamos falando de uma boleira que vende um bolo a R$ 300. Então, a gente não está falando de um risco pequeno, nós estamos falando de um grande risco. Exatamente. Agora, outra perspectiva, até que a gente estava falando aqui, que é uma dúvida minha pessoal também. Se a pessoa não está obtendo lucro pela utilização específica da marca, ainda assim ela está cometendo uma violação? Sim. O fato de, por exemplo, você não vai postar nas suas redes sociais, mas a pessoa que comprou o bolo vai. E provavelmente ela vai te marcar. Exatamente. E provavelmente ela vai te marcar. Então, o fato dela te marcar, você já vai estar usando a marca do time sem o consentimento deles. Então, você fica à mercê do bom entendimento dos times, entendeu? Porque Sim. assim, Na minha cabeça, eu não vejo como utilização da marca, porque, por exemplo, eu conheci o trabalho da Simone por meio de uma festa. Uma amiga minha contratava o produto dela, eu fui na festa, eu amei a entrega dela, mas quando eu fui contratar, eu não contratei pelo mesmo tema. Eu contratei porque eu sabia da qualidade do serviço dela, mas o meu tema foi completamente diferente. A mesma coisa eu entendo que pode acontecer com a questão do time. Eu não vou olhar e falar assim, nossa, que bolo incrível do Corinthians. Eu não sou corintiana. Eu falo que trabalho incrível dessa boleira. Quero que ela faça daquilo que eu gosto. Então, eu não consigo entender essa vinculação. eu pessoalmente concordo com você, Stephanie. Porém, no direito, não é assim que funciona. O direito marcário, a simples utilização de uma marca sem a licença ou sem o consentimento do dono da marca, você está violando a marca, entendeu? E esse consentimento, ele pode ser dado sem necessariamente ter o licenciamento. Sim, pode. Porque aí fica mais alcançável de ser feito. Porque a gente estava conversando fora da live, eu e a Simone, a respeito disso, para uma boleira que vende um bolo a R$ 300, é inimaginável ela fazer um licenciamento de uma marca. Mas ela pode pedir autorização para a produção de bolos do time. De uma Isso, forma mais... pode. Sim. Então, por exemplo, entrando nisso que a Stephanie falou, então se nós, boleiros, por exemplo, se a gente se juntasse e tivesse a declaração da presidente do Palmeiras, do presidente do Corinthians, como esse outro presidente que eu publiquei aqui, e eles viessem a público dizendo que não tem problema, aí a gente não teria problema. Exatamente. Até mudar o presidente. Não, porque, na verdade, seria melhor vocês fazerem o licenciamento, porque aí não teria que depender do presidente. Porém, com a autorização, esse presidente ele pode determinar um tempo de utilização. Então, por exemplo, a gente vai fazer bolo pelos próximos 50 anos. E aí você tem a sua autorização, aí você vai fazer um documento jurídico, certo? Uma autorização de que as boleiras de Osasco, por exemplo, podem utilizar a marca do Corinthians para fazer bolos, desde que... porque aí eles vão limitar, entendeu? Esse contrato, por exemplo, ele vai ser feito para boleiras pequenas. Então, no contrato vai estar limitado. Ela pode vender até 10 bolos por mês do Corinthians. Entendi. Ou 10 bolos do Palmeiras. A gente não tem paz nunca, gente. Isso fica completamente inviável. Coletiva ou é melhor que seja feito individual? Eu, Stephanie, peço autorização e tenho essa autorização para mim. Ele pode ser feito das duas formas, tá? Pode ser feito tanto o coletivo, aí teria que ser aberta uma associação de boleiras, ou individual, a Simone, CNPJ,
ou o CPF da Simone, depende de como ela trabalha, né? Entendi. Mas sim, fica Porque mais palpável, né? Porque o licenciamento eu penso que é inimaginável. Sim, Agora, além de ser caro. ação é mais fácil você conseguir entrar em contato com um jurídico, com um comercial, que seja, e conseguir essa autorização. Exatamente. E tem algumas marcas que os próprios presidentes estão deixando claro que não vai ter problema nenhum, como esse que a Simone postou exatamente. no Instagram dela mesmo. E uma outra dúvida, no caso do presidente que a Simone viu, foi o caso que a pessoa foi notificada. Considerando essa aceitação, ela poderia pedir a devolução do valor que ela pagou? Porque se o Então, presidente mas tem... ela foi notificada, ela pagou o valor, eu não vi depois Então, o que aconteceu nesse caso. a fundo da história, então vamos trabalhar na hipótese. Então, é porque assim, eu não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre notificação marcária, mas a notificação marcária, ela funciona assim. Eu, advogada, mando uma notificação da empresa para a Simone dizendo que ela precisa parar de fazer bolos, senão ela vai ter que pagar R$2.000. Então, geralmente, tem um acordo. Eu acredito que a boleira não deva ter pago os R$2.000 e deva ter feito um acordo de que ela não fará mais bolos desse time. Geralmente entendi. é assim que funciona. O que eu vi é que tem uma empresa que ela está atuando muito sério, parece que a notícia. Aqui em São Paulo está acontecendo, mas o que foi muito, muito sério, foram vários casos no Nordeste. Porque parece que é uma empresa que toma conta de alguns clubes do Nordeste e que deve ter entrado um funcionário novo. Eu estou pensando assim, tá? Sou eu que estou falando, não é advogado, não. Entrou, sabe aquele funcionário que estava trabalhando sem emprego e ele entra e quer mostrar serviço? Isso Eu acho que acontece ele entrou bastante. lá, ele foi lá no Instagram, colocou lá hashtag o nome do clube, olhou aquele monte de bolo lá e mandou notificação para todo mundo. Porque eu sei que o presidente do Atlético Goianiense, que foi esse que eu coloquei aqui no meu feed, ele fala, ele mesmo ali, ele fala, se alguém quiser, é só ir lá na reportagem do clube que está completa, mas eu assisti e eu coloquei só um trechinho. Mas ele fala que assim, foram várias pessoas, e todas, foi a empresa, que ele não tem nada a ver com isso, foi a empresa que fez isso, e que todo mundo que se sentiu lesado pode ir falar com ele. Foi isso que ele falou. Então não foi uma pessoa, foram algumas pessoas. E disse que está acontecendo lá, que eu fiquei sabendo, é do Nordeste, lá no Goianiense, acho que é lá, o clube deve ser lá de Goiás, e na Bahia, parece que os clubes da Bahia também estão notificando. Mas também nessa história, conforme começa a acontecer, gente, desculpa, tô passando um carro aqui. Conforme começa a acontecer, você começa a ver, e diz que aqui em São Paulo também teve outros times que já notificaram, e é exatamente isso, foi notificado, a pessoa fez um acordo, como ela tinha lá, a menina falou, numa das reportagens que eu vi, ela falou que ela fez um acordo, ela pagou um valor menor, mas para mim ainda é assim, realmente não consegue entrar na minha cabeça esse tipo de coisa. Eu trabalho há vários anos, sei que existe, sei que sempre existiu, mas nós estamos, como a Stephanie falou, eu não estou aqui fazendo bolo, eu não trabalho para certo time. E na minha cabeça era assim, na minha cabeça é mais ou menos assim, se você tem uma loja que vende isso, eu não posso fazer igual, você vai ter que comprar da loja. Mas não existe ninguém que tenha isso. Então, eu faço bolo para satisfazer o torcedor, né? Como que um clube vai punir o seu torcedor? Mas, na realidade, pelo que a doutora falou, ele não está punindo o torcedor. Exatamente. O torcedor dele está comprando ingresso, comprando camisa, muitas vezes, 50 mil pessoas no estádio. Você pode pôr ali que 20 mil tá com a camiseta pirata. E entrou. Se não for mais. Mas o clube, na minha cabeça, ele não tá punindo o torcedor dele. O torcedor tá lá com a festa. A hora que o torcedor colocar na rede social, que foi a Simone que fez, a gente não tem paz mais. Então, a minha pergunta uma das perguntas. Por exemplo, chegou uma notificação para mim, já que eu não tenho como fugir disso. Me corrija se eu estiver errado, mas assim, para colocar luz aqui para as meninas. Se eu fizer, eu corro risco. Vai depender da empresa. Aí, digamos que eu recebo a notificação. Eu preciso procurar uma advogada? Vou ter que chamar a Thaís? Sim. Então, eu tenho uma notificação de R$2.000 e mais os honorários. Então, é porque, na verdade, a notificação, muito raramente você vai ter que pagar, tá? Notificação extrajudicial não é processo judicial. Notificação extrajudicial é apenas uma aviso. Se você não parar de fazer, você vai tomar multa de R$2.000. Ou de entendi. Então, digamos assim, a pessoa vai entrar, porque é uma das dúvidas também. O pessoal tem lá no Instagram, a gente faz, como a Stephanie falou, eu trabalho com todos os temas. Então, eu tenho lá vários temas. E tenho alguns bolos de time. Eu preciso correr para o meu Instagram e tirar os bolos do time? Olha, o ideal seria
tirar. Eu, Meninas, como advogada, vocês que já tiraram, não deu certo. como advogada, instruiria a tirar, já que está tendo toda essa comoção em volta disso. Porque você está correndo um risco desnecessário, visto que o seu negócio é pequeno e que se você tiver uma multa de R$ 2.000 para pagar, vai ser um problemão no seu orçamento mensal. Fora o dinheiro da advogada que você vai ter que pagar também para responder a notificação. Certo? Exatamente. Você pode fazer sem advogada, porém eu não aconselho, porque o time vai ter A gente não entende nada. Isso, exatamente. O time vai ter advogados capacitados e que vão tentar conseguir o direito do time a todo custo. Então, a gente Digamos que ele entre no meu Instagram e ele cobre R$ 2.000 por cada bolo. Gente, eu não tenho paz, a gente não tem paz. Então, vai ter que tirar. portadores de notícias ruins. Thaís, pelo amor de Deus, Thaís. Aí, tá bom. Então, eu tenho que ir atrás de advogado, se isso acontecer comigo. Então, Sim. a partir de agora, que a gente está aqui na live e nós estamos cientes de que realmente não pode, a gente não pode ficar imaginando e pensando que o presidente lá está pensando na gente. Afinal de contas, eu acho que eles não comem bolo, né? Então, mas a gente não pode ficar à mercê de ter uma... Porque eu vi notificação de 2.000 a 10.000. Sim. Se a gente está falando que um bolo de 3.000, de R$ 300, pode te gerar uma notificação de 2.000, não, ele pode te gerar, depende de quantos, eu não sei como é essa conta, mas depende de quantos eles vai achar no meu perfil, a minha conta vai chegar a 10.000. Não, a notificação marcária, ela é feita, a conta que o advogado faz para enviar a notificação, é o valor da marca dele, como ele foi violado. Então, eu acho que a minha marca sofreu uma pequena violação, então ele vai um valor pequeno. Porque, por exemplo, o Vitória não é um time tão grande. Então, eles colocaram R$ 2.000. Isso aberto assim. Não, mas agora, por Os exemplo, torcedores vão brigar com a gente. Palmeiras, Santos, você não vai receber uma notificação de R$ 2.000, vai ser bem maior. Entendi, é pelo tamanho da marca deles. Exatamente. Quanto vale a minha Eu não acredito que Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo vá fazer isso, tá? Porque aqui em São Paulo tem muitas goleiras que fazem bolos de times pequenas. E eu já trabalhei para várias marcas de times e tinham várias diretrizes de que isso não era uma coisa a ser buscada. Sim. Porque eles pensam igual a Stephanie falou. Poxa, você está fazendo um sonho de uma criança, é o gosto da pessoa, é o aniversário dela, ela quer ter o bolo lá com o time do coração dela. Não, porque é o torcedor, né? O que você mais quer? Você quer um torcedor apaixonado. Exato. E aí, mas a minha preocupação é essa, porque a boleira pode não ser do mesmo time, entendeu? Porque quem está sendo lesado aqui, pra gente falar claramente, é a boleira. Independente. É sempre o comerciante que vai assumir o problema. É sempre o comerciante que vai assumir o problema. É a mesma coisa que acontece na pirataria. Se você compra um produto pirata, você está fazendo errado porque você sabe que você está comprando um produto pirata. Porém, quem vai assumir a violação pela pena e pelo problema que arrumou da pirataria é a pessoa que fez e vendeu o produto pirata. Entende? Entendi. Então, o consumidor final, ele nunca é penalizado, vamos dizer assim, pelo direito marcário. Certo. Ele vai ser penalizado se ele quiser o sonho dele, se ele quiser fazer o bolo e ele não achar nenhuma boleira que faça. Exatamente. Então, talvez a gente possa começar um movimento, meninas. A gente pode começar um movimento de pedir para os torcedores conseguirem isso pra gente. Porque eu sou do patrimônio, mas se eu pensar em 50.000, 100.000 torcedores do time, que é o seu time, pode ser uma comoção diferente aí. A gente pode ir por outro caminho. A minha próxima pergunta. Mas eu acho que essa forma da autorização, de conseguir uma autorização dos principais times, eu acho que seria um bom caminho, tá? Sim. Era isso que eu ia te perguntar. Os torcedores, para que eles considerem isso, eu não vejo como um caminho. Eu não sei, a Thaís vai confirmar aqui, mas aí a gente inverte a situação. Porque uma vez que 50.000 pessoas querem que a Simone possa fazer o bolo, aí começa a ter Exatamente. Mas seria... Não, seria, por exemplo, boleira. Digamos que o torcedor quer fazer o seu bolo e ele não vai encontrar ninguém que faça mais, porque a gente não pode. Mas então eu vou criar um bolo branco. Gigante, que a Thaís falou. Vocês não podem reunir, tem que criar uma associação para que essa associação comporte todas. Isso. E aí precisa de um advogado também para constituir. Exatamente. Entendi. Então, por exemplo, a boleira é em separado. Digamos que amanhã eu acorde e vou colocar aqui, mandar um e-mail para cada time. Pedindo essa autorização. Isso é possível. Não sei se eles vão responder, mas isso é possível. Exatamente. É possível, porém a gente não sabe se eles vão responder. Exatamente. Esse é o problema. Porque se você não tem a resposta, você não tem a autorização.
É isso que eu ia te... Essa era a próxima pergunta. A partir do momento que eu tô disposta a pedir autorização, né, a conseguir de alguma maneira, eu preciso esperar a resposta deles. E é muito difícil que a gente consiga falar, né, com eles. Hoje eu tentei, assim, eu trabalho com alguns, já fiz festa dentro de alguns, como a Thaís falou, a doutora Thaís falou, aqui em São Paulo eu não vi isso, gente. Porque eu já fiz festa lá dentro dos grandes times. Porque eles têm salão de festa lá dentro das arenas. Então você leva lá, né? Eu já estive na inauguração, essas coisas todas. Porque todo mundo precisa de um bolo. É sobre isso o negócio, né? Todo mundo precisa de um bolo. Então, eu só mandar o e-mail não resolve. Eu preciso da autorização. Isso. A partir de agora, então, para a gente resumir e terminar. Eu não posso fazer o bolo com o logo do time. Poder eu posso, mas eu vou estar correndo riscos. Porque essa live vai ficar salva e todo mundo vai assistir em qualquer lugar do Brasil. Então, a partir do momento que eu coloco o símbolo do bolo, seja ele o escudo do bolo, seja ele o emblema do bolo, seja ele o mascote do bolo, nada que é licenciado eu posso usar. Não, sem correr nada que é registrado, nada que tenha registro de marca você pode utilizar. O licenciado, só para explicar a diferença. O registro de marca, ele causa o licenciamento. O licenciamento é uma pessoa terceira que tem desse registro. Então, por exemplo, o Corinthians. Eu tô falando do Corinthians porque é meu time, tá? O Corinthians tem o registro da marca e de todos os mascotes, certo? Então, ele licencia para um terceiro utilizar. Entendeu? A diferença de registro para licença, o registro é do proprietário, a licença é do terceiro. Quem pode utilizar. Isso, exatamente. Tá. Então, por exemplo, eu acho que mediante esse alvoroço que teve aqui... Peraí, tem alguém falando. É verdade, quem é, hein? Gente, não tô enxergando. Peraí. EFM_Mar. Lê aí, Stephanie. Se juntar, né? Ela tá falando. Ela tá falando. Ela tá falando de se juntar, né? Dos profissionais se juntarem. Isso. Aí teria que ser feito, juridicamente, tá? Eu tô falando. Teria que ser feita uma associação dos profissionais da área, que fossem pequenos, assim, da mesma estatura de empresa que a sua. Porque se você colocar empresas de bolo maiores, vocês não vão conseguir autorização, certo? Entendi. Então, Vamos ver se ela entra. Entrou. Desculpa, eu fui ler o comentário e eu passei pro lado, e aí eu acho que eu caí. Então, eu acho que é esse caminho, de tentar alguma associação ou alguma empresa grande aí que vai licenciar isso e vender para todo mundo e vai ficar milionário. Isso. Então, só que a licença, ela é concedida a uma empresa. Então, por exemplo, se eles concederem a licença para a Sodier vai poder fazer bolo apenas a Sodier. Ela não pode fazer para outras. Não. Aí a marca que tem que conceder para você, entendeu? A marca do time. Os pratinhos e copos. Eu licenciar o topo de bolo. É topo de bolo que fala? Topo de bolo, mas isso o que eu tô falando, topo de bolo, eu nem sei te responder se tem, porque eu não trabalho com topo de bolo comprado, né? Eu realmente desenho. Mas o que o pessoal tá mais preocupado é com o papel arroz, aquela película comestível, por exemplo. Porque eu licencio o papel arroz. É isso que eu ia perguntar. Arroz do Corinthians. Eu posso vender para Simone fazer o bolo. Exatamente. Aí a Simone não estaria cometendo nenhuma infração, porque ela estaria com uma marca licenciada. Exatamente. Aí então, já nasce uma empresa. Vai ficar rica. Tem uma chance de negócio aqui, né? É uma chance. Gente, vai ficar rico quem conseguir licenciar isso. Uma associação e uma empresa para poder vender esse produto licenciado que hoje não existe no mercado. Exatamente. Porque a partir de agora, então, para a gente só fechar, né, deixar claro, a gente vai infringir na lei, não pode fazer porque vai estar correndo risco. Estou falando a nível Brasil, mesmo que aqui em São Paulo a gente não saiba. Eu não fui atrás essa semana, gente, apesar de estar lotada a caixinha, tá todo mundo correndo. A gente estava correndo nessa semana. Não conseguimos ir a fundo atrás disso. É só o que eu recebi de pergunta mesmo na minha caixinha que eu estou trazendo. Mas de São Paulo, eu realmente não... Eu desconheço esse tipo de notificação. Se existe, eu não conheço. Mas estamos infringindo a lei do mesmo jeito. Então, como a Thaís falou, depende do que o presidente mandou a empresa procurar lá. Se ele mandou procurar com bolo ou com faturamento acima de não sei quanto, eu não sei. Então, a gente precisa ou se unir, que é uma... Não vou falar
que eu pensei. Ou se unir para conseguir essa licença, que eu acho uma coisa completamente impossível esse tipo de associação acontecer, porque é muita boleira. Eu estou falando aqui de um lead de trabalho em casa. Sim. Aquela pessoa que ela tá ali vendendo bolo para pagar a conta de luz. Como eu tenho canal lá, eu sei muito disso. Né? Eu tenho um canal no YouTube que eu trabalho com esses leads. Então, resumindo, ou a pessoa, de repente, vai mandar um e-mail para todo mundo esperar que alguém responda, ou a gente vai pegar a declaração dos presidentes, que tomara eles que venham à tona aqui e coloquem a sua posição, que pelo menos a gente vai falar, você é torcedor de qual time? Deixa eu ver. Aí esse presidente falou que eu posso. Porque é um jeito da gente ter essa garantia. Se por acaso acontecer, eu vou ter que ir atrás de um advogado. Se eu tiver errado aqui das minhas coisas, estou vendo as minhas perguntas que elas fizeram. Eu não posso transferir responsabilidade. A responsabilidade é minha, não é nem da pessoa que pediu. Isso, exatamente. Né? É minha, nem da pessoa que fez. Fui eu que estou lá no. Então, a responsabilidade é dos dois, da pessoa que imprimiu e te vendeu o papel arroz, e você que fez o bolo e vendeu com o papel arroz da marca do outro time. Tá, então na hora da negociação, por exemplo, caiu a notificação na minha mão aqui. Aí eu vou falar, como por exemplo, eu não imprimo. Eu não tenho isso aqui porque é uma película comestível e eu tenho uma loja que imprime para mim se eu quiser. Então, caiu a notificação na minha mão, no meu colo, de R$2.000. É meu e 1.000 da loja. Na hora que a gente... Não, eu entendi, doutora. A gente vai negociar, é um acordo, exatamente. Mas eu vou ter que falar de quem eu comprei, né? Exatamente. Não posso ficar calado. Muito provavelmente eles vão te perguntar se você imprime na sua casa, na hora do acordo, tá? Se você faz a impressão na sua casa, se você compra de algum lugar, porque provavelmente eles vão mandar uma notificação para eles. Então, tá, o seu acordo vai ser... Exatamente, é separado. O seu acordo vai ser um e o da loja vai ser outro. Entendi. É por R$2.000. É que a notificação, ela é pessoal. Não tem como você transferir. Então, se notificou... Não vou dividir com ninguém. Não funciona assim. A responsabilidade da notificação é sua. Aí você vai ter que resolver ela. A gente não tem paz mesmo. Nem vai dar para dividir a multa e a notificação. Então, e se eu, por exemplo, a partir de agora, que eu tenho mães também que estavam super interessadas, porque vão fazer o aniversário dos seus filhos. Aí, essa mãe, tô tirando a boleira, porque a boleira eu acho que nós entendemos, né, as meninas? Agora, a mãe que quer fazer a festa de aniversário, ela foi lá no buffet, na loja de festa, e ela vai fazer aquela mesa linda que as senhoras já viram no buffet. Do time completo, lindo lá. Não vou falar o time. De qualquer time. Tá lá completa, que eu não sei o que a decoradora fez, porque até aí eu tô entendendo que todo mundo entra com a mesma lei, né? Isso. E a mãe... Provavelmente, esses materiais da mesa são todos licenciados, tá? Porque as empresas de buffet, de festa, eles são obrigados a trabalhar com material licenciado. Então, tudo que está na mesa, obrigatoriamente tem que ser licenciado, porque senão também está infringindo a lei de direito marcário, tá? Que eu acredito que a maioria, porque eu não consigo imaginar dentro do contexto das decorações que eu já vi que todos esses produtos sejam licenciados. Eu falo assim, né? Eu falo, fica o recado, não vamos falar dessa área. Sim. Mas a mãe... Então, a mãe já tá lá com o buffet preparado, a decoradora, que é aquela dona de casa que tem um quartinho que tá com os ursinhos pool lá, tudo um misturado com o outro, com o time lá do Corinthians, por exemplo, ela vai lá e faz a decoração no buffet. Tô falando da vivência. Ela vai lá, vai fazer a decoração. E a mãe tá aqui pedindo pra Simone fazer o bolo do time. A Simone vai responder que ela não vai fazer o bolo do time com aquele logo, nem com mascote, com nada. A Simone vai falar pra ela, olha, a partir de agora, enquanto... falei com a minha advogada, enquanto eu não tiver uma autorização do clube, eu não posso trabalhar o time. Então, eu vou te mandar um bolo nas cores do time. E aí, lá no buffet, ou se a pessoa tiver um boné, ou se a pessoa tiver um mascote, ela vai e coloca em cima do bolo. Licenciado dela. Aí, saiu daqui da Simone sem. Exatamente. Aí lá, ela chegou lá, e aquele mascote, aquela camisa que o cliente vai pôr em cima do bolo, é aquela que estava pendurada na rua aí, esqueci, nos varal que a gente vê aí. Não tem nada a ver com a Simone. Daqui saiu um bolo branco e preto, por exemplo. Uhum. Certo? Então é isso. Eu acho que eu entendi essa parte. E eu ainda digo que você pode continuar fazendo bolo, só que você vai estar correndo risco. Então, aí fica a seu critério avaliar se vale a pena correr esse risco ou não. Tá. E aqui uma dúvida diante dessa situação. Porque quando a gente fala de jurídico, eu sei que as pessoas, no geral, têm pânico de jurídico. Por isso que nós estamos com duas.
Mas a gente tá fazendo porque a gente tá cuidando de vocês. Aí aqui uma dúvida, doutora Thaís. O bolo saiu sem o raio do símbolo da confeiteira. Chegou lá no buffet, a mãe colocou não foi um produto licenciado, ela colocou um impresso ela em cima do bolo. Como que a confeiteira faz para se resguardar? Porque na foto do Instagram não tem como a empresa tirar da cabeça dela que aquilo não foi a confeiteira que fez. Eu tinha certeza que ia vir essa pergunta. Olha, como geralmente as pessoas fazem para se resguardar, antes do bolo sair da sua casa, geralmente você coloca numa caixa, certo? Para mandar. Então, eu tiraria uma foto da... Jesus Cristo. Sim, é advogada, né? Eu tiraria uma foto da caixa antes do envio, antes da retirada mesmo. Por exemplo, a mulher vai vir buscar às 3 horas. Então, tipo, uns 5 minutinhos antes você tiraria a foto, porque quando você tira a foto, fica registrado o horário. E aí, dessa forma, você poderia se resguardar dizendo que não saiu da sua loja dessa forma. Então, você não estaria infringindo nenhum direito marcário. E aí, teria a sua prova ali pela foto. E supriria essa foto ou é importante ter a foto para que tenha a visualização? Desculpa, eu não escutei o que você disse porque cortou. Um termo de responsabilidade, não sei qual seria o nome do termo, mas um documento assinado, que ela considera isso como padrão, uma fitinha. A pessoa está retirando o bolo, informando que retirou sem nenhum símbolo. Supriria essa foto ou é importante ter a foto? Olha, para se resguardar totalmente, eu faria os dois. Porém, eu acho que nenhuma boleira vai fazer um termo. Eu acho que foge do intuito do que a gente trabalha, né? Exatamente, eu acho muito raro elas fazerem um termo. Você vai dar um termo assinado do que uma foto, porque você vai ter que construir um backup, porque você não sabe quando pode vir essa notificação. Então, aqui, pelo que eu estou entendendo, é justamente isso que acontece. Agora eu vou te falar a minha visão de boleira, né? A gente trabalha com sonhos. Então, por exemplo, para minha cliente, eu vou ter que falar para ela que não vai ter o símbolo e o filho dela de 5 anos não vai entender aquele bolo como sendo do Corinthians. Ponto. Entendeu? Ele não vai. Uma criança de 5 anos, ela olha pro personagem e ela fala, você fez tudo errado. Não foi isso que eu pedi. Entendeu? Então, eu acho que agora o papel da boleira é esse de sentar, ter claro como vai trabalhar e vai fazer o bolo. Qual é o risco que você tá? Vai fazer uma caixinha separada? Você vai vender um bolo hoje do Corinthians? O bolo do Corinthians não vai sair por menos de R$2.000 aqui agora. Porque eu vou ter que deixar a caixinha lá. Então, é mais ou menos assim. Se você parar para pensar, é mais ou menos isso. É por isso que a Stephanie falou. Quando as pessoas infringem na lei, a gente vê os advogados e a lei como um todo demorada, burocrática. Eu entendo. Por isso que eu trouxe vocês duas justamente para dizer, não está na minha mão. Eu vou defender com isso, com isso, com isso. Se você tiver uma foto aí de que o bolo não saiu, eu te defendo com essa foto da mão. Se você tiver um termo assinado de que a pessoa ela é responsável por aquele bolo, eu te defendo com esse termo. É isso que eu estou entendendo. Não, mas é para transferir a responsabilidade porque você não consegue fazer. O termo é de que o bolo saiu sem Isso. Você não pode transferir a responsabilidade por fazer o bolo, tá? Porque se ele saiu da sua loja violando a outra pessoa, você não pode transferir essa responsabilidade para a mãe que comprou. Tá. Ela vai ser sua independente do termo. Esse termo que a doutora Stephanie está falando seria apenas de confirmação de que o bolo saiu da sua loja sem nenhuma infração marcária. Entendeu? Porque a gente que trabalha com bolo, a gente trabalha com sonho, com festa, e é muito difícil. Eu falo que eu tenho aqui uma média de 10 pessoas, no sábado, para a senhora ter uma noção, para vocês terem uma noção, sábado, das 8 ao meio-dia, passa pelo menos 10 pessoas apaixonadas aqui. Eu já tive vizinho que veio ver porque estava uma gritaria aqui de manhã. Então, é impossível, na minha cabeça, naquela hora, eu entregar um termo para a pessoa assinar de que ela vai ter responsabilidade se alguém lá, se o pai, se o padrinho chegar com uma camisa do Corinthians e colocar lá em cima daquele bolo. Então, eu falo que como eu trabalho com sonhos, nós temos responsabilidade, sabemos o que... Eu falo que assim, você trabalhar com sonhos numa pessoa é uma responsabilidade absurda. Eu não sei quantas boleiras estão aqui que não pensam dessa maneira, que só vendem bolo. Eu não estou falando de um bolo, eu falo que eu não vendo bolo, eu vendo uma emoção. Então, eu, como Simone, que trabalho dessa maneira, que tenho na minha cabeça dessa maneira, eu vou administrar como eu vou trabalhar com isso. E o que a gente
está fazendo essa live é porque eu tive muita pergunta, realmente, das boleiras que estão na casa dela, que vende o bolo por R$ 300, 250, 200... Depende. Eu tenho boleira, eu tenho pessoas que eu conheço que estão lá no meu YouTube, que se ela tiver uma conta de luz para pagar de 270, ela vai fazer um bolo de 270. Porque nós estamos com vários tipos. No Brasil, a gente tem classe econômica muito diferente. Nós estamos falando de São Paulo, mas essa live vai lá para o pessoal da Bahia, de Recife, que está recebendo essa notificação. Então, hoje a gente precisa entender o quê? Eu estou falando para as boleiras, na realidade. O que a gente está pensando aqui? A gente vai estar, de qualquer maneira, infringindo a lei. Ponto. Porque, como a doutora Stephanie mesmo falou, você conseguir licenciar é muito dinheiro e nem vale a pena. Não é uma coisa que nem passa pela minha cabeça. Porque eu não sou uma loja de bolo do Corinthians. Eu não sou uma loja de bolo do Palmeiras. E não quero ser. Eu não posso... Porque você ia ter que fazer licença de todos os times, né? Não valeria. Exatamente. Então, se eu for pensar na minha realidade hoje, um bolo de time não implica muito. Mas dependendo de onde você está, aonde você está localizada, quais são os sonhos, quais são as crianças. Digamos que eu sou uma mãe eu vi até que a Erika entrou e o filho dela joga bola. Então, se você está inserida nesse meio, teoricamente, os bolos que vão vir para você, que vão ser pedidos para você, vão ser bolos de futebol. Então, nós, como boleiras, vamos ter que pensar um jeito em que a criança acredite naquele sonho e não seja penalizada, porque o clube que ela sonha, que ela gosta, e às vezes com 5 anos ela não tem discernimento para entender que ela não pode colocar ali. Então, nós como boleiros é que vamos ter que achar uma maneira de suprir essa necessidade, porque vamos infringir na lei de qualquer maneira. Se eu falar para você que eu acredito numa associação de boleira para ir atrás de clube de futebol, eu não acredito. Eu tenho muitos anos nessa profissão. Mesmo porque a gente está falando São Paulo, eu desconheço de clubes que foram atrás de boleira, porque não entra, de novo, a mesma expressão, não entra na minha cabeça que alguém vai punir o torcedor por amar o time. Se tudo que o clube mais quer é que o estádio esteja cheio. A hora que eu terminar essa live, eu vou mandar para alguns presidentes, assim, não necessariamente a live, mas essa pergunta, esse questionamento não sai da minha cabeça. E como eu falei, que não adianta você conhecer pessoas se você não consegue resolver problemas, vamos então buscar uma maneira de que eles venham ao público falar alguma coisa. Porque o que eu queria definir aqui, que o pessoal me pediu, era exatamente isso. Qual é o caminho que eu faço agora? Porque a gente estava todo mundo sem luz. Eu tiro, arranco tudo do meu Instagram, eu deixo no Instagram, eu vou esperar cair do céu aí. Se eu for notificado, eu vou correr atrás disso. E a gente viu hoje que não é isso. Por mais que a gente queira, por mais que as mães fiquem completamente indignadas, que eu tenho mãe aqui indignada, não é comigo, mas indignada com o processo. Porque eu não sou mãe de menino, eu tenho uma menina apaixonada, mas com menina você ainda vai infringir a lei da Barbie, da Pequena Sereia, que tudo é a mesma coisa. Mas, quando você é mãe de um menino, a paixão é maior aí, pelo que eu vejo. Então, nós vamos ter como boleira, pelo que eu entendi, a gente vai ter que achar uma maneira de trabalhar com isso. Eu realmente não acredito numa associação, nada disso, não acredito. Então, a gente vai ter que ter, ou, como diz a doutora Stephanie, surge uma empresa aí, uma opção de negócio, alguém vai atrás aí, faz para todo mundo. Ou então a gente vai ter que procurar outras maneiras aí de trabalhar com time de futebol. Porque por mais eu consegui entender que a lei hoje, de qualquer maneira, a gente vai estar na mão. Se não tiver licenciado ou se não tiver uma autorização, eu vou estar na mão de um funcionário novo que pode chegar amanhã, começar a trabalhar na empresa e mandar notificação para todo mundo. Porque eu falo que assim, essas coisas acontecem, são esporádicas. Como estourou e está vindo um monte de presidente, pode ser que eles engavetem aí por mais 1 ano, 2 anos. E daqui 2 anos, de novo, começa tudo isso. Mas a gente não pode fazer exatamente isso. Então, para as mães que estão aí com as suas festas, é lógico. Você, como disse a doutora Thaís, você vai achar a boleira que faz? Vai. Por quê? Porque cada um vai medir o seu risco. Talvez hoje eu precise fazer um bolo de R$ 300 para pagar a conta de luz. E lá na frente, a hora que eu for notificada, eu vou ver. Se eu coloquei comida na mesa, é um risco. Então, quando a gente fala de profissional autônomo ou que trabalha em casa, muitas vezes ele já está infringindo algumas leis. Porque está trabalhando em casa, etc, etc. A gente sabe dos riscos, mas é que agora, quando eu falo que a gente não tem paz, a gente não tem paz. Muitas das pessoas vendem o almoço para comprar janta, porque a gente está num país emergente. E depois a gente passou por um período muito difícil, e que eu estou vendo que agora o pessoal está começando a receber as benditas das contas da Enel, que ficou lá sem pagar porque eles não cortavam naquela época. Então, eu falo, a gente está numa coisa, se você deu um benefício, mas aí você teve um problema e agora você descobriu o seu problema, chegou um funcionário novo e começou a ver lá atrás tudo que estava errado. Então, pelo que eu entendi
entendi é isso. Então, eu agradeço muito as explicações de vocês, porque a gente estava realmente assim, posso ou não posso. Então, agora, cabe a mim, como boleira, como confeiteira, cake design, a pessoa que faz a papelada mesmo também. Tem um monte de gente que trabalha com papelaria, que tem a sua impressora em casa lá e é uma renda extra. E é Uhum. essa Funciona pessoa da também mesma pode... forma, tá? Boleira, Exatamente. tatuador, papelaria, é tudo a mesma coisa. Entra na É mesma tudo dentro da relação de mesma direito, lei. tá? A pessoa vai estar com a tatuagem, ela não vai ter que tirar a tatuagem, mas eles vão atrás da pessoa que fez a tatuagem. É isso que eu entendi, não é? Exatamente. Então, a gente acaba, tá todo mundo dentro da mesma coisa. E a gente vê que são pequenos empresários, pequenas empresas, pequenas donas de casa. Eu vejo isso como uma renda extra. E esse pessoal dessa renda extra, porque quando a gente fala de um bolo de 200, 300 reais, por uma inflação de 2 mil, por uma notificação de 2 mil, não dá para entrar. De um time de futebol que compra um jogador por 2 milhões, 3 milhões, sei lá, estão aqui falando que é mais. Mas, então assim, é fora de contexto, mas dentro do nosso país a gente tem todo esse contexto onde pode ser penalizada tanto a Simone, que faz aquele bolo, que é arena, que é trabalhado, barará, quanto a pessoa que está simplesmente colocando um papel arroz em cima. Uhum. Independe se ela está mandando fazer o papel arroz ou se ela está fazendo lá, como eu desenho, com a música do time, etc. lá, também não posso mais. Então, esse tipo de lei é para todo mundo. Só que os presidentes dos clubes, como a doutora Thais falou, acabam implicando, olha, a partir daqui eu atuo, daqui para cá, deixa o pessoal quieto. E de vez em quando aparece alguém para mexer com o pessoal que estava quieto. Não que eles não estavam infringindo, né? Mas depende da posição que o time está, de quanto dinheiro o time está precisando, porque eu acho que notificação de 2 mil, o time está precisando muito para pagar o jogador de 2 milhões. É que eu acho Mas, que da perspectiva do presidente, o que importa para ele é justamente quem está fazendo a pirataria Uhum. ao conseguir lucro. Então, Isso. aqui a gente entra numa questão mais delicada. Então, não pra minha cabeça, a partir da análise do vídeo. Para o presidente, a pessoa que está fazendo o bolo está realizando um sonho, não tem por que ir atrás dela. Agora, Exatamente. para mim, que houve uma falha na comunicação entre a empresa e o time. Porque se atrás da boleira, alguma coisa tá errado. O presidente aparece no Instagram e fala, não, deixa a boleira em paz. E o jurídico tá notificando. Então, a falta de comunicação aí entre um e outro. Exatamente. de qualquer maneira, se isso acontecer, temos a doutora Thais, temos a doutora Stephanie. Eu agradeço. E agora nós, boleiros, vamos dormir com a cabeça quente de novo. Mas agora sabendo para que lado ir, né? Ou para que lado não ir. Espero que tenha ficado mais esclarecido, assim, porque agora fica na mão de vocês. Vou assumir esse risco ou não? Porque a gente não tem outra saída. O que eu acho que deve ser analisado também é que, assim, eu sou uma pessoa que, dentro de um ano, 2 pessoas me pediram um bolo de time. Não vale a pena o risco. Agora, Exatamente. 20 pessoas me pedem por mês, deixa eu entrar em contato com o time e ver se ele me autoriza a fazer. Então, tem que ponderar essas questões. Eu vou gastar com advogado, mas a sua renda está vindo disso, porque as pessoas estão te procurando por isso. Ainda que você venda bolo e não a marca, as pessoas querem que você coloque a marca no bolo. Então, é de se pensar em olhar para isso e cuidar de ir atrás, regularizar. Não vou licenciar porque eu não estou vendendo a marca, mas eu preciso colocar no bolo, então acho que vale a pena ir atrás de uma autorização. Exatamente. Agora, coisa dentro de um ano que um me pede, desculpa, eu não vou correr o risco, vai atrás de outro que queira correr. Porque você não está perdendo. Aí vamos colocar números. Eu gosto muito de exemplificar com números. Você vai perder 300 reais, mas você não vai correr o risco de perder 2 mil. Exatamente. Ou mais, né? Excelente a visão, excelente a sua colocação. É isso. Então é isso. Vocês têm que colocar na ponta do lápis se vale a pena ou não. E se valer, como a Stephanie disse, poxa, 20 pessoas vêm me procurar por mês para fazer. Poxa, vai atrás da autorização para vocês não correrem o risco de tomar uma notificação e possivelmente um processo. Porque é só para vocês entenderem, a notificação, quando ela não é cumprida, ela gera um processo. E esse processo, ele pode parar suas atividades. Então, o judiciário pode pedir para que você cesse o serviço de fazer bolo até que acabe o processo. Então, você perderia sua renda. Então, isso pode ficar sério. É um risco grande. Então, se valer a pena você continuar fazendo o bolo de time, poxa, vá atrás de uma autorização, porque vai valer muito a pena no futuro. Entendi. Eu acho que foi assim, a colocação de vocês duas resumiu exatamente o que precisa, porque eu acho que cada um tem que tomar conta do seu negócio. É o que eu falo sempre, você precisa virar adulto agora.
Eu falo muito isso para as minhas alunas. Você precisa crescer. Acabou a parte de criança. Agora tem que virar adulto e fazer o que precisa ser feito. Bora fazer as contas. Como a Stephanie falou, se você faz 2 bolos, vale a pena correr o risco? Se você faz 20 bolos, melhor ir atrás. É isso. Eu acho que é por aí. Certo? Então, pessoal, temos a doutora Stephanie. Aqui na descrição da live a gente vai ter o Instagram dela, temos a doutora Thaís. A gente também, vou deixar aqui o Instagram da doutora Thaís. Agradeço muito vocês, porque eu sei que a gente estava com esse... Agora eu sei o que eu tenho que fazer, antes eu não sabia. Então, eu acho que é a partir daí, né? Então, vocês esclareceram muito. Eu fico muito contente de tê-las como amigas, de estarem aqui comigo. Muito obrigado por esclarecer essas dúvidas. E até a próxima, meninas. Beijo. Eu e a doutora Thaís não recebamos uma notificação. Pessoal, como advogado da sua confiança. Isso, por favor. Apenas em caráter informativo, debatendo um assunto muito importante. Nós estamos aqui para captar clientes, tá bom? Não, A gente está tentando explicar para que fique claro para vocês e que vocês consigam seguir com o negócio de vocês com uma ajuda de conteúdo. Porque não tem como vocês saberem disso sem serem advogadas. Sim. Exatamente. Para a gente não ficar com aquela ideia de que a gente precisa de advogado para tudo. A gente morre de medo de advogado, de qualquer jeito. Para ajudar ou para não ajudar. Nós advogados somos perfeitos. Consulte sempre um advogado para que você não tenha dor de cabeça. Exatamente. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas advogado é caro. Não é caro, depende muito de cada situação. Não vamos entrar em aspectos de valores, porque aqui ninguém está vendendo, mas vai entrar. Você acha que é caro, mas não é uma consulta com valor X que você consegue pagar parcelado, que você vai ter tranquilidade e a partir dali você vai saber como seguir. Assim como nós estamos fazendo essa live para esclarecer, mas é de uma forma geral, um advogado vai sentar, olhar para o seu negócio e direcionar como você deve atuar para o seu negócio. Aí é uma outra coisa. É específico, exatamente. Entendi. Então tá, meninas, muito obrigado. Imagina. Obrigada a você. E qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar. A gente... Precisar de bolo, doutora Thaís, eu super recomendo. Final de ano, a galera adora meus biscoitos natalinos, que não tem um ano que eu não compro. Exatamente, bolachinhas, né? Sim. E Aliás, eu e falaram, nossa, você não teve bolachinha esse ano? Eu falei, gente, desculpe. Meninas, vamos ver agora. Eu vou colocar a live e vamos ver que tipo de pergunta. Se ficou alguma coisa muito latente, aí eu encaminho para vocês. Ou a gente vai lá para o YouTube, porque lá também... Vou colocar lá também, mas aí vamos ver de onde vão vir as perguntas. E no meu Instagram eu coloco bastante sobre esse assunto. Não específico de bolo, mas eu falo bastante sobre direito autoral e direito marcar. Então, se ficou alguma dúvida, talvez os meus posts possam ajudar a tirar dúvidas que sejam mais rasas, né? Entendi. Ótimo. Meninas, alguma coisa? Acho que está tudo em ordem aqui, não vi mais nada. Então, meninas, obrigada. Um beijo, boa noite. Fiquei muito contente com vocês aqui. Foi um prazer, viu? Igualmente. Obrigada. Tchau, amor. Tchau.